Boa noite. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2018, estamos iniciando o nosso Univale Esportes deste domingo e que teremos a participação do Kaká, do Diego e também do Benício, onde vamos discutir a rodada desse final de semana, do meio de semana. Tem muita gente de cabeça quente. Da minha esquerda aqui, não sei quem vai sorrir mais, ou se vão conseguir sorrir ou não vão conseguir sorrir, porque no Carioca nós tivemos algumas surpresas. E hoje, mais uma vez, o Vasco da Gama acabou perdendo, e o Kaká, que é torcedor do Vasco, deve estar meio cabisbaixo. Mas o nosso mercado aqui é o futebol de Santa Catarina, é o futebol de Itajaí, e é lógico que onde tem clube de Santa Catarina, a gente vai discutir os assuntos, e aqui ainda fica aquela polêmica de quem serão os comandantes técnicos do Marcílio Dias, do Barroso já se sabe, e do Marcílio Dias ainda tem uma incógnita, e todo mundo está sabendo que o René já fez o contato, já conversou, e o René tem 99,99, pode ser 100%, de confirmação que vai ser o treinador do Clube Náutico Marcílio Dias. Para abrir essa rodada desse primeiro bloco, eu já convoco aí o Kaká para saber o que aconteceu com o teu time, Kaká, hoje. O que houve? Boa noite, Kaká. Boa noite, Eládio. Boa noite aos amigos da TV Univale. Pois é, né? Perdeu para a Portuguesa Carioca, lá no Julite Coutinho, Estádio do América. Faz parte, estava com o time reserva, o Flamengo também estava com o time reserva e perdeu. Campeonato Carioca que acaba sendo desinteressante para clubes que já estão na Libertadores, né? Então, tem umas coisas que eu não consigo entender, que às vezes me irrita, né? Uma delas é quando, isso é muito feito ao futebol carioca. Na rodada do campeonato regional, se joga em tudo quanto é canto do Brasil, desrespeitando o seu torcedor. O Fla-Flu do final de semana foi na Arena Pantanal, em Cuiabá. Né, o Maracanã não está disponível, o Newton Santos do Botafogo ainda tinha aquela rixa entre Flamengo e Botafogo, agora não tem mais. Mas é lamentável. Foi o primeiro Fla-Flu, acho que foi a primeira vez que o Fluminense estava jogando lá em Cuiabá, né? Até a torcida do Flu comemorou muito com 4-0, mas a crítica eu acho que fica porque eu acho que o Carpegiani errou. O Carpegiani poupou 14 jogadores. O Flamengo tem o River Plate no meio de semana pela Libertadores, mas não via necessidade de poupar 14 jogadores, né? Pega jogadores desentrosados, reserva, enfim. E o Vasco também poupou os titulares, o Zé Ricardo resolveu poupar os titulares porque veio da Bolívia, né? Veio de Sucre no meio de semana para jogar o Campeonato Carioca, sendo que a Libertadores para o Vasco só começa na outra semana, não começa nesse meio de semana. E o Zé Ricardo poupou o time titular também, o time titular do Vasco já não tem tanta qualidade, as reservas então nem se fala, né? E aí os dois perderam, tanto o Flamengo quanto o Vasco. O Fluminense atropelou o Flamengo e o Vasco jogou muito mal novamente, dessa vez diante da Portuguesa. Ô Diego, o que aconteceu? Jogaram pó de arroz no teu time? Boa noite, Diego. Boa noite, Kaká. Boa noite, seu Benício, telespectadores. É complicada a situação do Flamengo, mas eu entendo o planejamento e a estratégia da comissão técnica, da diretoria. O Flamengo teve um exemplo em 2014, o Hernani Brocador estava numa grande fase fazendo muitos gols, e aí antes de um jogo decisivo da Libertadores ele jogou pelo Carioca e se lesionou. E ele fez muita falta, o Flamengo não passou nem da fase de grupos aquele ano. Eu acho correto se poupar o jogador para não ter risco de lesão. O time titular já vinha jogando há um bom tempo, então tem entrosamento. E até para dar oportunidade para uma garotada, como o Vinícius Júnior jogou, outros, todos foram mal. O Vinícius Júnior foi um que estava muito abaixo na partida, o lateral Trauco também. O Fluminense, que o Abel vem fazendo um ótimo trabalho, achou um esquema de jogo que conseguiu encaixar com o elenco do Fluminense, jogando com 3 zagueiros, e com pouca coisa ele está fazendo muito, merecido a vitória aí do Fluminense, mesmo pelo placar de 4-0, foi justo pelo que foi a partida. Tá, mas o Vinícius já não está de balas prontas já? Não, ele vai assinar contrato com o Real Madrid só no meio do ano, mas fica mais um ano emprestado no Flamengo. Ele joga mais um ano. Ele sai só na metade de 2019. A não ser que no meio do ano se entre um acordo e ele vá antes. Mas eu acredito que, por exemplo, se o Flamengo ainda estiver vivo na Libertadores, até depois do meio do ano, passar lá para as quartas, semifinais, ele deve ficar para concluir a temporada aqui com a camisa rubro-negra. Seu Benício,
A situação de você transferir jogos para fora da sua cidade, eu não vou nem dizer para fora do estado, mas para fora da sua cidade, é legal? Boa noite, seu Benício. Boa noite, Eladio. Boa noite, Diego. Boa noite, Cacá. Boa noite, Univalde. A situação o problema é financeiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, os clássicos, primeiro tem problema de estádio. Sabe que o estádio que todo mundo quer jogar quando é um clássico é o Maracanã, ele está envolvido com shows e não tem jogo. Aí vai para o Engenhão, que é lá em Engenho de Dentro e já não é bem localizado, né? Já retrai. E indo para essas cidades, que os estádios estão lá se acabando, tem futebol, que futebol tem em Cuiabá? Nada. Que futebol tem em Natal? Né? Então, ele traz o público daquelas localidades para vir ver os jogos, porque o Flamengo tem muito torcedor fora, o Fluminense também tem, e assim por diante. Eles trazem. Tá, e você que é sócio do clube, você paga a sua mensalidade e você vai de avião? Você vai assistir o jogo? É o tal negócio, eles estão preocupados com eles, o torcedor que se lixe. E o que acontece? Acontece que, com o decorrer do tempo, não tem torcedor. O Botafogo fez uma eleição agora para escolher a presidência, parece que não deu 1000 votos. A pessoa, um time do status do Botafogo não ter 1000 sócios? Ô, Eladio, seu Benício, eu acho válido os times, principalmente do Rio de Janeiro, que tem torcidas nacionais, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, tem torcidas nacionais. O detalhe é o seguinte, tem sócios nacionais também. Então, acho que acaba valorizando também o torcedor de todo o Brasil. Eu acho que levar alguns jogos para fora do Rio de Janeiro, eu acho válido. Ali, no caso, o torcedor é muito pouco, né? Ele tem sócio, é muito pouco. Eles têm uma torcida muito forte, que a gente vê. Então quer dizer que o torcedor do Flamengo, o torcedor de Vasco, o torcedor do Fluminense, Botafogo, é uma minoria, então? Sócio. Ele não é tão grande essa projeção dele como sócio. Ele tem torcedor. Então, fora da cidade, fora do estado, nos outros estados, claro, tem um número mínimo de sócios, mas é uma torcida grande. Nota que tu, quando vem jogar aqui em Santa Catarina, o espaço do Flamengo, o espaço desses times enche. Não, eu não estou discutindo. O Flamengo mesmo é uma O que eu coloco assim, você vende um produto, que eu coloco aqui, é o seguinte, eu estou vendendo um produto para você. Qual é o produto que eu estou vendendo? Estou vendendo futebol. Eu comprei o produto futebol. Mas esse produto, o dia que é para mim ver, eu não vou ver porque ele está lá em Cuiabá. Que o sócio torcedor também vai além do que apenas ser beneficiado. É muito para ajudar o clube também, né? Eu acho que a gente tem que passar essa imagem de que o sócio torcedor, principalmente, é para ajudar o clube. Marcílio Dias está parado, o futebol. Mas é importante a gente ressaltar que quem está com o sócio ativo no Marcílio Dias está ajudando demais o clube nesse momento que não tem futebol. Então, o sócio torcedor, quem se associa, vai muito mais para ajudar o clube do que para ser beneficiado com jogos. Eu, pelo menos, penso certo. Aí daí no próximo campeonato agora, da segunda divisão, o Marcílio vai mandar o jogo dele, um jogo lá em Joinville. Mas é que é diferente porque Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense tem torcida em todo o Brasil. Eu acho que é uma situação um pouco se adapta à situação atual dos clubes, como a gente falou, financeira, até que os grandes clubes, o Palmeiras, por exemplo, uma pessoa que se associa ao Palmeiras tem desconto na faculdade, você tem outras maneiras de ser beneficiado por ser sócio do clube, não só com futebol. Tem várias atividades. Por exemplo, o Flamengo, quando vem jogar, mesmo fora de casa, vai jogar ali contra o Figueirense, por exemplo, no Orlando Scarpelli. Quem é sócio torcedor aqui de Santa Catarina pode se cadastrar para participar, conhecer os jogadores, entrar no vestiário, várias atividades que eles proporcionam para o sócio, não só o futebol. Eu entendo com você, quem é da cidade, geralmente o cara paga já sabendo que vão ter mais jogos lá, quer acompanhar o time, acaba
tendo um ou outro jogo a menos. Mas pela situação financeira, às vezes se faz necessário, né? Não, mas só um detalhe, tá? Só um detalhe. Aqui eu tinha visto uma campanha no Marcílio que eu acho irrisório, tá? Você pagar R$19,90 para ser sócio do Marcílio. Então você é colaborador do Marcílio. Porque com R$19,90, você, se for no jogo, você já vai deixar lá na bilheteria um percentual que é da federação, que a federação cobra sobre um valor de R$10, se eu não me engano, ou 15. 10% sobre Então já é um valor que já sai da sua presença no estádio. Entende? Então eu não consigo entender determinadas formas que se cria dentro do futebol com relação a esse tipo de quadro social. Existe o quadro social, sim. Existem os conselheiros que pagam lá X, porque eles são realmente, esses são responsáveis, porque eles mandam no clube. Eles que elegem, eles que determinam a situação do clube. Agora, quando você abre no mercado a venda de carteirinha de sócio e você não dá ao sócio essa oportunidade de ver o seu time, porque ele não tem condições de ir para Manaus, não tem condições de ir para lugar nenhum. Eu quero entrar nessa situação, quando você citou o Marcílio, eu passei por lá, eu conheço aquilo lá, não mudou muito, continua. O sócio é o seguinte, ele quer ter vantagem. Então ele chega na época da campanha, ele diz, eu vou ser sócio. Tá. E nessa hora que tem jogo, o clube precisa do sócio, mas ele precisa de renda. Tá. Mas o sócio, na maioria das vezes, ele paga a mensalidade, que já é uma merreca, como tu estás falando aí, que é verdade, né? E muitas vezes ele tem direito a entrar de graça a 4 jogos. Tudo bem. Mas aí o clube está pensando, e a competição é 60, 90 dias. Tudo bem. Mas o clube está pensando que ele vai pagar 9 meses depois sem 12 prestações. 12 prestações. Só que isso não acontece. Ele termina o campeonato, se for boleto, tchau. Não pode fazer nada contra, que a lei não permite. E no ano seguinte ele volta. Ô, seu Benício, mas só para esclarecer, o Marcílio Dias fez algumas campanhas para se evitar esse tipo de problema. Por exemplo, esse valor que o seu Eladio está falando de R$19,19 era válido... Não é nem 90? Só, não é nem 90, R$19,19 em alusão ao ano de fundação do clube, de 1919. Tá. Ele foi válido só até o dia 31 de janeiro. Ou seja, para obrigar que o sócio se associe em janeiro, e aí ele vai pagar janeiro, fevereiro, março e abril sem jogos. Então o clube vai estar garantindo que vai ter um valor mínimo, se levar em conta até o final do campeonato, mesmo que ele não fique até o final do ano, não cumpra esse um ano, mas já teve alguns meses que ele pagou sem atividade e compensa isso. Mas a gente tem que destacar também... Ele não paga. Terminou o campeonato, a grande maioria não paga. Mas a gente tem que destacar também... também... Se ele não pagar antecipado, se ele não passar o cartão, se for boleto, tchau. A gente está discutindo isso aqui porque, infelizmente, é a situação atual do Marcílio Dias. Só jogar uma Série B de Catarinense, só jogar 6 meses. Porque é difícil também você manter um sócio quando o time não tem um produto atrativo. Que a Série B não é atrativo para o torcedor. Então, o que a gente tem que esperar? Que a partir desse ano de 2018 seja o último ano do Marcílio Dias numa Série B de Catarinense. E que ano que vem, 2019, seja o último ano que o Marcílio Dias só jogue o Catarinense. Para que 2020 o Marcílio já tenha, além da Série A do Catarinense, um campeonato nacional para disputar. E aí sim o torcedor vem junto, apoiando o ano inteiro. Com jogos, né? Para o torcedor também ser beneficiado. Nós vamos ao intervalo do primeiro bloco e na sequência nós vamos para fechar esse assunto de sócio, da importância do sócio numa agremiação e desse fato de que você transfere os jogos da sua sede para fora. Voltamos em seguida. Bem, estamos de volta e só para fechar esse assunto do sócio nas agremiações, então vocês acham que os clubes estão corretos em transferir seus jogos em busca de novo mercado ou novo faturamento? Vinícius, você concorda? Os times de São Paulo e do Rio que têm a torcida nos outros estados menores. Você concorda? Concordo.
Você concorda, Cacá? Vai buscar... assim, a gente não vê os clubes de São Paulo fazendo isso. Né? Porque ali justamente já é porque mais lá fácil, tem estádios de muito mais qualidade que o Rio de Janeiro e cada um tem seu estádio próprio de muita qualidade. Com exceção do Santos, que tem a Vila Belmiro, mas mesmo assim o Santos gosta de jogar na Vila Belmiro pela mística. Agora, eu acho válido porque, como o Flamengo tem uma torcida gigantesca, o Vasco tem uma torcida muito grande, o Fluminense, o É Botafogo... uma saída para faturamento. Além do faturamento, de dar prestígio para os outros torcedores de todo o Brasil também poderem acompanhar os jogos, né? Então, assim, não acho que sempre tem que ter essa venda. Mas o Campeonato Brasileiro de 2018 já vai ter aí uma cláusula que pode vender até 5 mandos para fora do estado. Então, acho que assim, 5 de 19 que vão ter de mandantes, eu acho que é válido. Vocês não viram Diego? que... Eu acho que é uma situação mais circunstancial. Você assistir o seu time no seu estado pode ser quando ele enfrentar um time do seu estado. Por exemplo, o Flamengo vai jogar aqui contra o Figueira, o Avaí, a Chapecoense, vai estar jogando aqui em Santa Catarina. Agora, se faz necessário pela situação, principalmente no Rio de Janeiro, no Maracanã, Engenhão, Volta Redonda não dá torcida quando joga lá, é muito ruim para os clubes financeiramente. Então, eles buscam essas alternativas. Como o Cacá falou, os times de São Paulo não fazem isso. Quem faz é o Santos, que tem um estádio menor, mas quando ele vende o mando ou vai para outro estádio, ele vai para o Pacaembu, que é na capital ali de São Paulo, que já não é na cidade dele, mas é onde ele tem muita torcida. E vocês também têm que entender que no Rio de Janeiro, mandar um jogo no Maracanã, ele é caro. Muito caro. Ele é muito caro. Tem as gratuidades também do Rio de Janeiro, é um grande problema, que tem a lei municipal, ela dá gratuidade para vários acima de 60 não é meia entrada, é gratuidade. É verdade. E aí eles têm bastante... Não é 70, tá? Idoso, 65 Isso. já entra. Eu sei porque eu passei por isso lá no Vasco. Isso, e aí Eu é com apresentei a minha carteirinha, Entrou no peito. 60 anos. acima de Você 60. foi secar o Vasco e Entrou- entrou de graça entrou ainda, no seu... peito, Que entrou no sacanagem, hein? Era Vasco e Ponte Preta. Foi secar o Vasco e entrou de Dei graça a aí. carteirinha, ele foi lá, daqui a pouco ele voltou, me entregou o ingresso e a carteirinha. E eu disse, eu queria pagar pelo menos a metade, né? Que era idoso. Disse, não, aqui velhinho não paga. Aqui está tudo Tudo ok, tá tudo lá faixa. Tudo 0800. 0800. Tudo 0800. Então está aí o assunto. Lá é assim. Está aí o assunto, realmente de se repensar. Os clubes procuram o seu mercado para buscar dinheiro, para poder faturar. E eu não sou contra, eu só sou contra você vender um quadro social, a não ser que você diga o seguinte, colaborador paga R$19,19. E depois, quando tiver jogo, paga mais a ingresso. Agora, ou tem um desconto no ingresso. Aí outro departamento. Aqui no local, aqui em Santa Catarina, não faça isso, porque aí é falência. Porque nenhum time de Santa Catarina tem uma torcida conceituada Todas as nossas torcidas aqui são todas caseiras. Todas. É localizada, sim. Todas caseiras. Não tem ninguém que tem torcida fora Tem meia dúzia do de seu gato território. pintado, Só queria né? pontuar que isso você falou do sócio, por exemplo, o Flamengo tem vários valores de sócio, mas nenhum deles o sócio entra de graça no jogo. Então. Ele tem desconto, Então tá certo. ele vai ainda pagar além disso. Os clubes do Rio de Janeiro fazem isso até por não ter o Mas estádio se físico fizer no sol isso e Engenhão aqui, tem, né? por exemplo, não Mas pode- aí tem que se adaptar na região, o aqui em jogo, Santa Catarina. o é jogo outra realidade, hoje né? em Criciúma, o preço é R$60. Para botar gente, estava cobrando 20, sócio não pagava e ainda trazia outro de graça. Depende da realidade que o time está Até no para momento motivar, também, né? para poder sair. Então, vamos sair dessa situação. Que já tá Mas a definida. despesa é uma só. É só. E, Cacá, o Marcílio Dias esteve fazendo uma participação com a sua base no Paraná. Alguma novidade? Exatamente, Ládio. O Sub-15 e o Sub-17 do Marcílio Dias viajou ontem para o CT do Caju, lá em Curitiba, foi visitar o Atlético Paranaense. Foram 2 jogos treinos, 3 tempos de 30 minutos. O Sub-15 do Marcílio acabou perdendo por 5-0 e o Sub-17 do Marcílio perdeu por 6-0. Isso tudo é preparação, porque o Marcílio vai jogar as categorias vai jogar a categoria de base Sub-17 Já o mês que vem. no mês que vem, então existe essa preparação, o Marcílio fazendo alguns jogos treinos, 10 de março, né? Isso. Então começa a Série B do Catarinense. Agora, Eládio, Atlético Paranaense em Curitiba, eu achei que foi um erro do Marcílio Dias, porque o trabalho na base começou recentemente,
Teve troca de treinador, o Tony do 17 foi para o 15 e o Marcelo do 15 foi para o 17. Teve também troca de alguns garotos, né? Fizeram outras peneiras. E o Atlético Paranaense, gente, joga Campeonato Brasileiro da Série A, tem uma estrutura de base muito forte, há tempo jogando junto e o Marcílio começou agora. E o resultado de 5-0 e 6-0 reflete que o que dá para aprender com essa goleada? Mas, o Kaká, isso aí é um entrosamento que existe já há um bom tempo entre o Marcílio e Atlético, porque não é a primeira vez. Né? A gente Inclusive sabe, o profissional, né? Faz isso já vem há anos acontecendo. Você quer dizer então com isso que pode que o Tonho Gil e toda a comissão do Marcílio Dias tenha ido lá no CT do Atlético conversar para trazer algum jogador para a base ou até mesmo... Tudo bem. Pode até ter um bom relacionamento. Até no passado a gente viu alguns jogadores vindo do Coritiba, vindo do estado do Paraná, até pela proximidade. Que bom que tem bom relacionamento com esses clubes, mas eu acho que botar as categorias de base para enfrentar um Atlético Paranaense muito forte... Mas isso já vinha acontecendo em outros anos, eles irem jogar no Paraná... Mas assim, mostra que não estava preparado e, cara, é uma humilhação perder de 5, perder de 6. Eu acho que foi um erro. Eu acho que o Kaká quer dizer assim, ó... mas o que menos importa aí é o resultado. Isso, mas machuca um 5-0. O jogador que está em campo sai humilhado com 5-0. A inferioridade deles Eles sabem a realidade, né? Eu acho que serve para a comissão técnica também ter passado aí por um intercâmbio de ideias com a comissão de lá, ver como o Atlético Paranaense trabalha a base, que é um clube exemplar aí nacionalmente mesmo. Agora, o complicado que o torcedor, querendo ou não, daqui a pouco o Marcílio publica lá no seu site o resultado, já vai desacreditado, já vai achar que a base e o atleta que está em campo, ele sai cabisbaixo, ele sai humilhado. Vocês estão preocupados com o resultado. Não, agora, eu acho o seguinte... Seu Benício, eu tive a informação que o Marcílio Sub-15 chutou uma vez em gol e o 17 2 vezes em gol. Mas, o Kaká, é preferível ele jogar com um time desse e perder... de que jogar lá no Alagoa, jogar lá no São João do Itapemirim. Por que não faz um jogo-treino? Por que não faz jogo-treino contra... gente grande para aprender. Mas a competição não é grande, é a Série B de Catarinense. Talvez poderia fazer contra um dos adversários, né? O Barra não faz isso, o Barra que está na frente, o Barroso não faz isso, o Camboriú não faz isso, entendeu? Fazer jogo-treino para tomar goleada, desculpa, eu não concordo. Eu acho que não se tira nada desse jogo-treino. Disputando o campeonato, quanto é que ele perdeu para o Guarani as duas Justamente, vezes? E para o Guarani que está na mesma divisão. O que te qualifica a jogar contra o Atlético Paranaense? Mas, Kaká, vamos colocar aqui um molhozinho em cima desse assunto. Tomou uma goleada. É lógico que o treinador da base deve ter observado a qualidade do trabalho que está sendo feito no seu grupo e a qualidade individual desse teu grupo. Porque se você não faz esse tipo de competição com equipes mais bem estruturadas... O trabalho tem um mês, não é muito cedo. Não é muito cedo. Tem um mês de trabalho e aí você já enfrenta o Atlético Paranaense. É muito cedo, eu acho. É cedo, mas talvez em função disso que o Benício falou, o intercâmbio que existe entre Atlético Paranaense e Marcílio Dias é um intercâmbio... Mas não era mais válido, então, levar o Marcelo e o Tony para passar 2, 3 dias lá em Curitiba, conhecer a estrutura, conversar com os profissionais, do que enfrentar um Atlético Paranaense de peito aberto e tomar 5, 6? O intercâmbio entre eles ali, eles têm uma série de vantagens, a gente sabe disso, eles vão para lá, jogam, são bem tratados. Mas o time lá também quer colocar o time dele em campo, quer, né? Não, toda competição você entra para ganhar. Ninguém entra de mole. Seria muito mais válido ter enfrentado um Figueirense, um Guarani de Palhoça, um Camboriú, porque a realidade do Marcílio é Série B de Catarinense, gente. Não adianta pensar, mas o Marcílio é grande, mas está numa competição pequena. Então você tem que se adequar à realidade. Enfrenta um time talvez um pouco mais fraco, para você talvez ter um pouco mais de cancha, porque eu acho difícil tirar alguma coisa desse jogo. Na verdade, nós temos que entender que o Marcílio não é grande. O Marcílio é do nível desses que estão hoje. Mas foi enfrentar o Atlético Paranaense como time grande. Ele já sabe que vai levar além do Atlético Paranaense. Eu vou enfrentar um adversário preparado a um longo tempo. Não, eu vou enfrentar um adversário ao longo tempo. E eu não estou preparado fisicamente, emocionalmente e nem tampouco dentro de um aspecto tático. Mas emocionalmente ele fica menos prejuízo
moralmente, do que se ele tivesse perdido para um qualquer aí na várzea. Tá, nós vamos agora a mais um intervalo, está correndo rápido hoje, hein? Mais um intervalo e, na sequência, o Diego vai falar a respeito do Barroso, inclusive nesse aspecto de base, o que o Barroso está fazendo na base, já que está bem próximo, dia 10, e dia 10 é logo daqui a pouquinho, que vai iniciar o campeonato de juniores da segunda divisão. Voltamos em seguidinha. Bem, estamos de volta nesse nosso terceiro bloco. O Diego nos traz informações aí do Marcílio Dias também, que vai apresentar o seu novo diretor de futebol. O treinador, a gente já falou aqui que é o René. E também se o Barroso está também montando a sua estrutura na divisão de base. Ele já tem uma estrutura montada, Barroso? Sim, Eladio, o Barroso vem fazendo um bom trabalho nisso, desde o ano passado. Até conseguiu colocar vários jogadores no Figueirense, até em times grandes, Flamengo, Chapecoense, Vasco da Gama, meninos para fazer intercâmbio, alguns emprestados. Não. O Paulinho estava no Sub-15 do Barroso e ele tem uma comissão técnica permanente. Então, um trabalho que é dado continuidade. Teco, né? O Teco é um dos principais nomes aí dessa comissão técnica. E o Barroso, como já jogou a primeira divisão da base ano passado, já vem com o time desde o ano passado, eu acredito que vai vir fazer um bom trabalho aí na Série B. Na base. No profissional, vai ter que se reestruturar, principalmente pela saída do Marco Gama, que era o nome forte do futebol. Quem contratava, quem lidava com só para me entender, campo. Só para me entender, o Gama era diretor do Barroso até pouco tempo. O Gama deve ter tido participação em indicações para o Barroso. Isso, ele estava trabalhando no Barroso até sexta-feira. Acabou o contrato. Acabou o contrato dele. Agora ele vai trazer o segredo tudo para cá. E aí agora ele vai ser o novo superintendente de futebol do Marcílio Dias. Ele assume o lugar que na temporada passada era ocupado pelo Tonho Gil, mas o Tonho Gil não sai do clube. O Tonho Gil continua. Por enquanto ele está cuidando das categorias de base, mas a gente tem informações que ele pode ser auxiliar técnico do René Marques aí durante a competição Catarinense Série B. O René, que ainda também não foi anunciado. Não sei se já está tudo acertado. Nem o Gama, né? Nem o Gama, mas a gente já sabe, o Gama vai ser o novo superintendente. O René Marques, o que se sabe é que o Gama saiu do Barroso. Isso é oficial. Sabe não tem mais contrato com o Barroso. E como o Marcílio Dias estava esperando um dirigente que estava trabalhando na região, então a gente sabe, deduz-se que é o Gama. Muitas evidências, né? Muitas. Mas já tem a informação, realmente é o gerente. Tem nome? Para gerente de futebol? Não sei se eles vão trazer alguém para essa função. Eu acho que com o Gama ali... O Gama vai fazer. Ele seria que faria esse trabalho. Outra coisa, o René é muito competente. Falou-se muito não no só Gelson, treinador. né? Isso, o Gelson era um dos nomes cogitados, mas eu acho que ele perdeu força por ele estar fora do futebol. Sim. Como eu estava comentando nos bastidores aqui com o Eladio, o Marco Gama ele acompanhou em loco o Catarinense do ano passado da Série B, a Copa Santa Catarina, está acompanhando o Catarinense da Série A, então ele está observando os jogadores, está lidando com o diretor de futebol, negociando, então ele está dentro do mercado. O fato do Gelson estar fora disso é muito complicado para o Marcílio Dias começar a montar o elenco, ele não sabe como que o mercado está, a gente sabe que tem muitas particularidades nesse meio. Né? Na verdade é o seguinte, tudo passa pelo crivo do tesoureiro. O Gama pode ter a maior boa vontade do mundo. Qual é o valor que o tesoureiro vai liberar para o Gama? Através desse valor é que o Gama vai ter que buscar, porque ele sabe, ele que conhece, ele é um profissional da área, ele sabe quanto custa o Kaká, ele sabe quanto custa o Diego, ele sabe quanto custa o Benício. Entendeu? Mas, Eladio, o que faz diferença como que o diretor está posicionado no mercado atualmente é, por exemplo, negociar com um clube um empréstimo sem custos,
Marcílio Dias, ano passado, trouxe alguns jogadores emprestados sem pagar nem salário. Parece que o goleiro era do Curitiba, né? O goleiro era do Coritiba. Tinha um meia que não jogou bem, não deu certo, mas o Sávio veio do Bahia, com o Bahia pagando integralmente o salário dele. O Marcílio Dias não pagou nenhum real. Pagou só a viagem, a taxa. Depois a gente entendeu porque que do Eduardo Duran, né? Depois a gente entendeu porque que não deu certo nenhum Mas deles, vieram também de graça? Não, aquele era dividido ali. O Marcílio Dias pagava parte do salário. Depois a gente entendeu porque que o Bahia mandou o Sávio pagando o salário, né? Porque não dava nem para reserva. Não dava, nem para reserva. O Sávio não jogou muito aqui. Isso é ruim, né? E então a posição atual dos times é essa. O Barroso vai ter uma coletiva nessa terça-feira, vai anunciar oficialmente o Aguinaldo Liz, que é o novo treinador. O clube já anunciou, mas vai ter a apresentação dele e deve anunciar o seu novo diretor de futebol. Não sabemos ainda o nome, mas a informação que ele já trabalhou aqui em Santa Catarina e no futebol gaúcho. Tá, como vocês dois estão muito mais entrosados dentro do cenário, tanto de Barroso quanto de Marcílio Dias, qual a expectativa de vocês dois com relação a montagem dos dois times para o campeonato que começa no mês de junho? Bom, a tendência quando começa o trabalho? A tendência é que o Barroso já venha com o time pronto lá de São Paulo, até porque o Gama já estava ajudando o Hudson Moura, presidente do Barroso, nessa montagem do elenco, tem bons contatos de São Paulo. Então, só um detalhezinho, me parece que o Hudson adquiriu mais um novo sócio. Alguém que veio, um empresário que veio e está do lado do Hudson hoje aqui investindo no Barroso. Tem alguma coisa a ver com esse time de São Paulo? Eu não tenho informação. Se também não tenho essa informação, não tenho essa informação, mas a gente pode apurar também, trazer durante a semana. Agora, a tendência é que o Barroso venha com o time pronto de São Paulo, até pelos bons contatos, o Hudson ser de lá, o Marco Gama ter bons contatos lá também, e o Marcílio fica essa incógnita, né, porque vai apresentar o Marco Gama, a tendência é que apresente no mês do aniversário, em março, né, juntamente com o treinador, com o projeto também para 2018, o projeto de 5 anos também que a diretoria prometeu. Então, a tendência é que para março acabar sendo concretizado o projeto Marcílio Dias para essa Série B. E, então, já o Barroso, na terça-feira, como o Diego comentou, já deve apresentar aí o Aguinaldo Liz, o novo diretor. Tá, vamos entrar agora no futebol de Santa Catarina, que tivemos rodada nesse final de semana e que no meio de semana agora não vai ter rodada por causa da Copa do Brasil. O Avaí e o Figueirense estão envolvidos aí na Copa do Brasil. A rodada vai ser no sábado e no domingo, a 11ª rodada. E o Criciúma trouxe o Argel. O Argel veio com todas as pompas para tentar tirar o Criciúma do seu lugar incômodo, que é o penúltimo lugar na classificação. E o Argel hoje foi expulso, inclusive, no jogo em que o Figueirense ganhou o Criciúma por 1-0. O Argel vai resolver o problema do Criciúma? Eu acho que o Argel, de novo, vai evitar um rebaixamento do Criciúma. Ele que teve sucesso em 2013, quando ele evitou o rebaixamento numa Série A de Campeonato Brasileiro. Agora, a estreia dele foi muito ruim, né? Ele acabou sendo expulso e deve deslocar o Criciúma na próxima rodada. Ele é apagador de incêndio, é a característica do Argel, um técnico motivador. O Criciúma não tem espaço nessa zona de rebaixamento, deve sair conforme o campeonato for se encaminhando para o final. Mas, infelizmente, o Criciúma vai continuar pagando mico, vai continuar, pelo menos até a próxima rodada, nessa zona de rebaixamento. Mas eu acho que o Argel é o ideal. O Argel tem a cara do futebol catarinense, a cara do Criciúma, tem a cara do Figueirense. Então, eu acho que ele vai conseguir evitar o rebaixamento. Se for para tirar da segunda divisão, tira com o Griso. Tira com o Griso, tira com o presidente, tira com o roupeiro. Mas hoje o emergencial é tirar o Criciúma do rebaixamento. O Criciúma não chega mais nos líderes. Mas o Criciúma não cai. E o Argel... Olha a tabela aqui, ele vai ter os confrontos direto. Mas com o Griso talvez caísse. Não sei se o Griso teria a competência de tirar. E o Argel em 2010, se eu não me engano, em 2010, o Argel conseguiu o acesso da Série C para B do Brasileiro. Então o Argel ele tem sucesso em Criciúma e eu acho que é o treinador ideal para este momento. O Argel, se ajeitar a casinha, de repente pode fazer uma Série B melhor do que o Criciúma vem fazendo nos últimos anos. Eu acho que o Griso não chegaria a cair com o Criciúma, mas o Argel vem até pela cobrança que a torcida tem de que se faça um bom ano na Série B. E a vinda dele para esse final de campeonato já caracteriza a preparação do time para o Campeonato Brasileiro. A gente sabe, claro que time grande cai, mas as chances do Criciúma cair esse ano são mínimas. E como o Argel já não tem mais chance e o Criciúma de chegar numa final, quase impossível ali pela tabela, ele vai ter que já fazer a preparação aí para o Brasileirão da Série B. O Eládio e Diego, mostra a incompetência do Criciúma, eu volto a frisar. Porque o Criciúma começou com o Lisca doido, mas sempre o primeiro desejo do Criciúma era o Argel.
o Argel é muito caro, o Argel exigiu uma pedida salarial maior, então vamos para o plano B, que é o Lisca, vamos para o plano B, que é o Griso. Mostra a incompetência do Criciúma para fechar com o treinador desejado. Um exemplo agora é que o Criciúma jogou em casa agora contra o Figueirense. Não esperava essa derrota. O Criciúma joga fora contra o Concórdia. Difícil. Lá em Concórdia. O Concórdia também, se perder, fica numa situação incômoda na briga do rebaixamento. Porque está todo mundo enrolado ali. O Concórdia hoje... ele vai para a zona o Concórdia hoje tem 10 pontos. E o Criciúma passaria na frente dele. Briga direta. Tendo uma briga direta. Então, agora, para o Criciúma só, o confronto direto com Concórdia, com Brusque, com todas as equipes que ele vai ter que enfrentar... Luiz, né? Não, todos eles vai ter que enfrentar, ele ganhando no confronto direto, ele escapa. Mas aí é necessário um treinador cascudo para poder vencer esse jogo. Eu não sei se o Griso teria essa casca que o Argel Fux tem. O que você entende por treinador cascudo? É um treinador ele dá cascudo nos caras no vestiário, ele chega lá... Que o jogador respeita. Que o jogador respeita. Eu acho que os jogadores do Criciúma não respeitavam o Griso. O Eládio, eu acho que a gente vendo à distância, o campeonato, ele na parte de cima, ele já está mais ou menos definido. Vai ficar aquela briga Chapecoense e Figueirense até o final para ver quem vai ser o líder e leva a decisão para casa. O Avaí e o Joinville vão torcer para um fracasso dos dois lá em cima, porque do contrário também não vão chegar a mais nada. Mas tem um detalhe também, já no próximo final de semana, domingo, dos dois já morre. No domingo, Joinville joga o Avaí. E lá já morre lá em Joinville. Ou os dois juntos. Lá em Joinville. Né? Outra coisa, na parte de baixo é certo que o Criciúma sai, e aqueles 5 que a gente sabe que é o que iam brigar para não cair, vão começar a brigar entre si, porque está todo mundo colado, com exceção do Internacional, que está um pouquinho mais atrás, mas uma vitória do Internacional já o coloca lá junto com os outros, se os outros não ganharem. Eu continuo com a mesma projeção que eu tive desde o início do campeonato. Uma projeção de que esse campeonato se define no meio do turno. Ele se define já no meio do turno. Eu acho que a de baixo não. Não, ele se define o campeonato. O campeonato. O campeonato se define no meio do turno. E os rebaixados, até pela própria falta de estrutura financeira, fica o Hercílio Luz e fica o Internacional. As outras equipes têm ainda fôlego, têm oxigênio para poder sair desse buraco que está ali bem próximo deles. Do Tubarão, 5º colocado, para o Criciúma, 9º colocado, são apenas 3 pontos, ou seja, uma rodada. E tem mais muito equilibrado. E tem mais uma briga aí dentro do campeonato que às vezes a gente não enxerga tanto, mas o Avaí e o Joinville vão brigar pela vaga na Copa do Brasil. Porque como agora a Copa Santa Catarina vai dar uma vaga, pelo catarinense são apenas 3. Então você tem Figueirense e Chapecoense garantidos aí na Copa do Brasil, fazendo a final. E o terceiro lugar, temos Avaí e Joinville na briga. Só que o Avaí, se ele não for pelo catarinense, ele consegue pelo ranking da CBF. Jogar a Série B está bem colocado. Já o Joinville, depois dessa queda para a Série C, passando 2 anos seguidos na Série C, ele cai muito no ranking e ele pode ser que precise conseguir a vaga. Fica ruim para os pequenos e ele vai precisar conseguir a vaga pelo Campeonato Catarinense. Então o Joinville precisa chegar nesse terceiro lugar para conseguir ir para a Copa do Brasil. E o Criciúma não vai querer de maneira nenhuma cair. Exatamente. Que não vai cair. Imagina se eles não tivessem conseguido essa data extra aí para poder fazer esse jogo final entre o primeiro e o segundo colocado, o Figueirense já despacharia todo mundo. 2 partidas, né? Mas ideal, infelizmente né? não dá. Nós vamos ao intervalo e voltamos no último bloco já, colocando aí a tabela e todos os resultados. Aí o Cacá vai voltar a chorar de novo, o Diego vai chorar de novo, o Benício vai ficar feliz pra caramba porque o seu Botafogo ganhou. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e hoje correu aí, já estamos no último bloco e já de imediato nós vamos analisar a tabela das competições que rolaram por esse Brasil afora e vamos começando aí pela tabela. Vamos dar uma olhadinha na tabela? No Campeonato Carioca, Cacá,
Macaé 2, Bangu 2, Fluminense 4, Flamengo 0. Fla-Flu aí Jesus, hein? É. E agora, Diego? No domingo, então, Boa Vista ganhando Nova Iguaçu, a Portuguesa aí da 4ª divisão do Brasileirão ganhando do Vasco de 1-0 e o Botafogo vencendo a Cabo Friense pelo placar de 1-0. Essa vai ser uma briguinha boa aqui. No Campeonato Paulista nós tivemos aí Corinthians 2-0 no Palmeiras. Não foi um resultado que não era previsível, tá? E o que a Palmeiras, gente escutava a torcida reclamando tudo em muito São da arbitragem, Paulo, né? o favorito era o e Palmeiras. o Palmeiras saiu reclamando demais a arbitragem. Jailson disse que aqui é difícil, aqui sempre assim. E o São Caetano... Eu confesso, achei pênalti, tá? E o São Caetano venceu a equipe São Bento por 1-0. Ali é... Ainda no Paulista, jogos que rolaram nesse domingo, o Bragantino 2-1 no Novo Horizontino, São Paulo 0, Ferroviária 0. Dorival Santos, na corda bamba, hein? Esse jogo Santos aí 2, aqui, né? Santo André 0, Mirassol 1, Ponte Preta 0. Ê, macaca. São Paulo foi em casa, né? Foi no Morumbi. No Campeonato e o Dorival... Gaúcho, mal sexta-feira, resultado. Caxias 0, Brasil e Pelota 0. Tem um amigo meu aqui, o Clóvis Forrim, ele saiu daqui para ir até Caxias, sofreu com o seu Caxias, empatou 0-0. No Gaúcho também, no sábado, Grêmio 3, ó, o Grêmio aparecendo aí, saiu da 3-0 no Novo Hamburgo. No Gaúcho também no domingo, Internacional 0, São Luís 0, Juventude 3, Cruzeiro 2, São José 1, São Paulo 0, Avenida 0, Veranópolis também 0. Esse São Luís aí é lá de Juí. É onde jogava o Léo Mineiro e o Ari ano passado. Campeonato Catarinense. Brusque, Tá errado ali foi invertido. O 2-1 para a equipe do Joinville. A Chapecoense Foi 3-0 no Concórdia. ganhou de 3-0 no Concórdia. O Figueirense ganhou de 1-0 da equipe do Criciúma. O Figueirense ganhou de 1-0. O Tubarão ganhou de 1-0 do Ercílio Luz. E o Avaí venceu 3-2 no Inter de Lages. 3-2 do Inter. E na classificação, nós temos aí o Figueirense em primeiro lugar com 24 pontos. Em segundo, a Chapecoense com 23. Em terceiro, o Avaí com 17. Já são 7 pontos de diferença. Do primeiro, né? O Joinville vem na quarta colocação com 16. O Tubarão está na quinta colocação com 12. O Brusque está na sexta colocação com 11. O Concórdia, que perdeu hoje para a equipe Chapecoense, está na sétima colocação com 10. O Ercílio Luz, que perdeu também para o Tubarão, ficou com 10 pontos na oitava colocação. Criciúma, derrotado pela equipe figueirense, ficou na penúltima rodada, como penúltimo lugar, nono lugar, com 9 pontos. E no último, na lanterninha, a equipe do Internacional com 7 pontos. Então, esses aí foram os resultados. Alguma surpresa aqui? Eu acho que a surpresa foi o Criciúma ter perdido em casa para o Figueirense. Eu achei que o Argel já conseguiria... Agora, que golaço, hein? Você viu o gol do Figueirense? Pois é. 1 minuto de jogo. Não, é um gol assim, ó, ela só tinha aquele lugarzinho para entrar. Porque a bola veio, ele antecipou-se no rebote da bola, ele chutou, fechou o olho. Ele fechou o olho e deu aquele uma paulada. negócio, né? Quando a fase ruim, ela pegou lá, bateu nos dois travessão. Quando a fase está ruim é complicado. Agora, Lado, eu queria comentar sobre o jogo do Brusque. O Brusque perdeu em casa para o Joinville também, um péssimo resultado. O Brusque nessa semana contratou vários jogadores, né? Val Kennedy, Edilson, o próprio Anderson Safira, que estreou hoje. Hélio Paraíba, anunciado, acho que foi na sexta-feira, ex-Criciúma. Então, os reforços ainda não estrearam, apenas o Safira entrou no segundo tempo. Mostra que o Brusque está realmente preocupado com o mau começo de campeonato catarinense, mas não sei se eu boto muita fé nesse reforço. O Safira foi muito bem na Série B do catarinense, na Série A não foi tão bem com a camisa do Barroso. É a grande esperança do Brusque. Mas eu acho que o time não ajudava, mas ele inclusive foi para a seleção do campeonato. Ele foi bola de prata, eu acho, bola de prata entre ali o terceiro melhor, agora, então meio, ele fez ele tá voltando, né? Porque ele começou na Série B do estadual, ganhou prestígio na Série A, foi para um time de Série C de brasileiro, que era o Ipiranga, agora tá revoltando. Voltou mas pro o Série C de brasileiro era a Série A do Gaúcho e ele estava na Série A do Paranaense pelo mas nós temos que fazer uma análise aqui. Tá retornando. O Brusque pegou um time de ponta, um time que está brigando. Mas hoje é o mesmo nível. Hoje já está no mesmo nível. A Chapecoense, o Concórdia pegou a Chapecoense, que é o vice-líder. Clássico da linguiça. O Figueirense pegou o Criciúma, que é um clássico. O Tubarão foi que pegou do mesmo nível, que é o Ercílio Luz, foi lá e ganhou. Não, mas foi lá e ganhou.
Em casa, ganhou Ele em casa, ganhou. normal. E o Avaí ganhou do Internacional. Também Quer normal. dizer, Normal. ele Talvez venceu, o mas 3x2 ganhou com engane. É, o 3x2, né? é. Talvez o 3x2 engane, Mas ganhou normal com também. dificuldade, não dificuldade, tá 3x1 o placar, mas mesmo assim eu achei que ia ter mais Eu acho que facilidade. O legal Inter ganhou em casa do Avaí. Avaí na primeira Sim. rodada. A gente sabe que o Criciúma está vindo mal, né? Então, e o Figueirense está muito bem. Agora, eu acho que um grande resultado, quem fez também foi o Joinville. O Joinville. Acho que a gente vai ter Jogar uma, em a gente vai Brusque e ter, ganhar do Brusque. a gente vai ter uma projeção total aí do Porque o Joinville e o campeonato. Brusque não muda muito. Não, o detalhe é o concordo. seguinte, se o Joinville permanecer na Série C do Brasileiro e o Brusque subir de divisão nacional, Brusque e Joinville na mesma divisão do Brasileiro. É. Ou então o Joinville cair, porque ano passado o Joinville ficou quase no rebaixamento. Quase. Então ali, ó, o Joinville e o tá Brusque já mal, estão quase o no mesmo Joinville tá nível. mal O financeiramente. Demais, O demais. Brusque está na Série D. O Brusque está na Série D, juntamente com o Tubarão E o Inter de e Lages. com o Inter de Lages. E o Brusque vem para Os brigar pelo três, os acesso. três estão na Série D. Isso. Então, a chave do Brusque é uma chave com É a mais fácil, eu acho. São Com José e Prudentópolis, Mogi. São José e o Mogi Mirim. Eu só Um queria de São que Paulo, um vocês- do Rio Grande do Sul e um do Paraná. Só Exatamente. queria que vocês não esquecessem também a campanha que fez o Tubarão enfrentando O Atlético Paranaense, o né? Atlético Paranaense. Jogaço, né, cara? 5x4. Aquele Coisa aquele jogo foi um final jogo- ali. Mas eu acho que é uma coisa à parte também, seu Benício, porque, por Sim, exemplo, o então Atlético que ele não tá Paranaense tão mal, né? era Então o vocês- segundo jogo deles no ano, eles estão jogando com outro time, o time sub-23 Sub-23. estadual, então é um time que estava despreparado. O Tubarão, ele vem jogando desde o ano passado, da Copa Santa Catarina junto, então eu acho que essa diferença de preparação fez... Você acha que foi esse decisivo resultado, pra isso. esse resultado mesmo com a desclassificação do Tubarão lá contra o Atlético, influenciou nesse jogo em casa, no Dá clássico? moral. Dá Estimula, moral. estimula Que sim. eles foram bem estimula. falados aí no Brasil todo, pro jogo Porque o transmitido Ercílio nacionalmente. teve né? uma sessão, mas ele já está decaindo. A verdade é que esse 5x4 aí foi o melhor jogo daquela quarta-feira, né? Pois é. Todo mundo só falou desse 5x4. Não, eu preferi o 4x0 do Não, Jorginho. esse aí Porque- ninguém viu, esse aí ninguém sabe. Não, quem gostou mesmo foi o Emerson. O Emerson ficou Porque feliz. já- né? Gente. O Emerson, nosso câmera aqui, o Emerson, que é do Atlético Paranaense, torcedor do Atlético Paranaense, e ele ficou nervoso, disse que estava meio Agora, nervoso. deméritos do Atlético Paranaense. Não pode tomar 4 gols do Tubarão em casa. Né? Ô, gente, eu queria no Marcílio, por exemplo, o sub-20 do Atlético. Exatamente. Com certeza. Será que não dá pra mandar depois que eles terminar o Paranaense vir jogar aqui? Vem pra cá. Vem pra cá. Eládio, a gente ainda É uma boa. voltando aí para o catarinense, eu acho que a gente vai ter uma visão geral de como que vai se desenhar o campeonato já na próxima rodada com 2 jogos. O Concórdia, ele vai receber o Criciúma na casa dele. A gente vai saber se realmente o Concórdia vai ser um dos candidatos ao rebaixamento. Se o ele Criciúma vai ganha, ter fôlego Não, pra se ganhar. ele ganha, ele toma fôlego. E eu o acredito- jogo do Joinville e Avaí, E a ali gente os vai dois, saber... um vai matar o outro. Exatamente. Né? E o Joinville e Avaí, a gente vai saber se esse Joinville que ganhou do Brusque vai ser um time que realmente está se montando para o resto de uma temporada boa e se o Avaí vai ter fôlego ou não para perseguir pelo menos ali a Porque Chapecoense Não, e e o Figueira, o- porque ainda tem 2 confrontos E diretos. o próprio O Joinville Ercílio já Luz- matou o Brusque ali. Né? Exatamente. E o próprio Ercílio Luz, que vai jogar contra o Brusque, esse jogo lá em Tubarão, se o Ercílio Luz perder para o Brusque Tchau. se encaminha da fuga, do rebaixamento, e Isso. enterra a equipe do Ercílio Luz ali para brigar com os outros times ali. Não acredito que Esse eu jogo- acredito que já na próxima rodada o Criciúma deve fazer uma fumaça aí. Vocês E acham Ercílio em que Brusque em Tubarão? Em cima do Concórdia. Ercílio e Isso. Brusque em Tubarão? Em Difícil, Tubarão. hein, jogo Brusque? para empatar? Mas eu... Difícil, hein? mas Eu difícil digo pro- uma coisa para vocês. Quem cai chega ao número de pontos que chegou o ano passado? É um pouco relativo. Ano passado o Barroso fez uma pontuação 18. que eu dizia que era para não cair. Que nos anos 18. anteriores seria suficiente para não cair, 18 Certo. pontos. E foi rebaixado. Foi. Então, se o campeonato Será continuar que o disputado campeonato como chega está, lá esse ano? Porque já tem Já gente tá com muito 10, disputado né? ali, né? Com 11, com 12, eu acho que 19 é uma pontuação ali para dar uma respirada. para não cair. Pra não cair. Até por uma razão. O Até por, Figueirense fez 19. Até, né? Sim, até por uma exatamente. razão, até por uma razão que aqui quem está destoando é o Internacional, que tem 7 pontos. E o Internacional, se não subir, ele vai ser difícil Uma de próxima atingir. derrota Ele é já- Nessa direto. nossa projeção, Agora o Inter aqui, teria que ganhar o 4 jogos pra não Concórdia e o cair. Ercílio Luz, que tem 10 pontos, entende? Eles vão estar na Se possibilidade ganharem, de já chegar vão a lá. 13. Eles vão ter possibilidade de somar Né? mais do que somou no ano O passado. Concórdia joga com o Criciúma em casa, né? Criciúma. Mauro E o Ovelha não Ercílio perde esse jogo. joga com o Também Brusque. acho. Mauro Ovelha não perde pro Criciúma.
Não? Não perde. E aí o Criciúma segue na Aí degola, o Criciúma né? segue na São degola. 2 jogos para 2 empates, tá? Mauro Ovelha é Olha, casca grossa, bem não possível, perde o né? Criciúma. Principalmente Eu o acho que Joinville e não Avaí, lá fora de casa. Pro Avaí, talvez seja um bom negócio o empate. Eu acho que Para não ser ultrapassado pelo Joinville. Eu acho que o Inter de Lages é quem está realmente fadado ao rebaixamento. Esse A outra vaga está aberta. complicado, tá? A outra vaga está aberta. Eu coloco aqui também a equipe do Ercílio Luz. Bom, O Inter joga com quem? o Inter joga em casa contra a Chapecoense. Ih, ai, ai. Meu Deus. Bom, pessoal, já estourou o nosso tempo. Quero agradecer, Cacá, muito obrigado pela sua participação. Diego também, seu Benício. E alguém está sorrindo, alguém está triste em função Mas isso é o dos futebol, resultados dos seus times. E no meio da semana não teremos rodada do Campeonato Catarinense, só no final de semana. Então, um abraço e amanhã estaremos de volta com o nosso Unisportes aqui na TV Univale. Um abraço, tchau.